Hoje não é o dia do impacto inicial da dor. Também não é o dia da resposta finalmente revelada. Hoje é o dia em que muita coisa já aconteceu por dentro, mas por fora ainda parece que tudo continua em silêncio. O dia em que o coração já chorou, já orou, já entregou, já pediu uma direção, mas ainda olha ao redor e não consegue perceber claramente o que Deus está fazendo. E talvez uma das partes mais difíceis da caminhada espiritual seja exatamente essa: continuar quando nada parece acontecer. Existem momentos em que a alma suporta a dor inicial, porque ainda acredita que logo alguma coisa vai mudar. Ainda espera um sinal rápido, uma resposta clara, um alívio visível, um movimento que mostre que o céu já começou a agir. Mas quando o tempo passa e o cenário continua quieto, a espera começa a cansar de um jeito diferente. Já não é apenas sofrimento. É aquele lugar em que a pessoa não sabe se está perto da resposta ou se ainda vai precisar atravessar um caminho muito mais longo. E é justamente aí que a fé entra numa provação mais silenciosa, mais funda e mais difícil de explicar. O Sábado Santo toca exatamente esse território delicado da alma, porque ele não carrega o peso inicial da sexta do mesmo jeito, mas também não traz ainda a manifestação do domingo. Ele é o dia da espera, o dia em que a esperança não desapareceu por completo, mas também não encontrou ainda um lugar fácil para respirar. Porque há fases em que a pessoa não precisa de uma palavra triunfante. Precisa apenas de força para não desistir hoje. Existem momentos em que a parte mais difícil da caminhada não é apenas a dor em si, mas o fato de que o céu parece quieto demais enquanto ela continua acontecendo. Você ora, espera, tenta permanecer, tenta confiar, mas tudo ao redor continua sem resposta clara. E talvez uma das experiências espirituais mais delicadas que existem seja exatamente essa: continuar buscando a Deus quando Ele parece em silêncio. Talvez você já tenha vivido dias em que falou com Deus e logo depois tudo continuou igual. E esse tipo de fase pode cansar muito, porque a pessoa não está apenas lidando com o que dói, está lidando também com o desconforto de não saber o que o céu está fazendo enquanto ela sofre. Só que o fato de Deus parecer em silêncio não significa necessariamente que Ele esteja ausente. Muitas vezes, significa apenas que o modo como Ele está agindo ainda não pode ser percebido com clareza por você. E é por isso que o sábado é tão delicado, porque ele é o dia entre a dor e a ressurreição, o dia entre aquilo que feriu e aquilo que ainda vai florescer, o dia entre a cruz e a vida nova. Existe um tipo de sofrimento que não está mais no impacto inicial da perda, mas também ainda não chegou ao alívio de um novo começo. É o sofrimento do entre. O sofrimento de quem já atravessou a sexta, mas ainda não viu o domingo. E talvez uma das partes mais difíceis da caminhada espiritual seja exatamente essa: viver nesse espaço em que a dor já aconteceu, a promessa ainda não se manifestou e o coração precisa continuar respirando no meio de uma realidade suspensa. O sábado carrega justamente essa atmosfera. Ele não tem o choque imediato da cruz como a sexta-feira, mas também não tem ainda a explosão da ressurreição. Ele é o dia do intervalo. O dia em que a esperança não morreu por completo, mas também não encontra sinais claros para se apoiar. E isso se parece muito com certas fases da vida, quando a pessoa sente que já deixou algo para trás.
mas ainda não consegue enxergar com clareza aquilo que Deus está preparando adiante. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Talvez o que mais esteja doendo hoje não seja apenas aquilo que aconteceu, mas o fato de ainda estar acontecendo por dentro de você. Talvez o que esteja mais cansando a sua alma seja essa sensação de estar a tempo demais, esperando uma resposta, uma direção, um alívio, um sinal claro de que Deus está movendo algo. A espera desgasta porque ela exige permanência sem entregar controle. E então a alma vai entrando num tipo de fadiga que não é só emocional, é espiritual também. Ela continua tentando orar, continua tentando crer, continua tentando permanecer, mas percebe que o tempo mexeu com suas forças de um jeito que ela não imaginava, porque quem está de fora muitas vezes enxerga apenas que a pessoa continua viva, continua funcionando, continua seguindo, mas não percebe o quanto por dentro ela já está cansada de esperar. E isso precisa ser dito com cuidado. A espera também fere, não apenas pelo que adia, mas pelo que exige da alma enquanto adia. Só que existe uma verdade muito importante no sábado da alma. Por fora, pode parecer que nada está acontecendo, mas isso não significa que Deus tenha parado. Enquanto a pessoa espera uma mudança ao redor, o Senhor muitas vezes está sustentando algo por dentro, está reorganizando emoções, amadurecendo fé, fortalecendo estruturas interiores, preservando a alma de um colapso maior, preparando o coração para aquilo que ainda não pode ser entregue antes da hora. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Talvez olhe para fora e veja poucas evidências. Talvez examine o cenário e pense que tudo continua travado, suspenso, imóvel. Mas isso não significa que Deus tenha parado. Significa apenas que, neste momento, o agir dele pode estar acontecendo num lugar que os seus olhos não alcançam. E justamente porque esse agir não faz barulho, muita gente acha que ele não existe. Mas existe. Existe quando você continua de pé sem saber exatamente como. O invisível de Deus não é vazio. O silêncio dele não é abandono. O aparente nada não prova que o céu cruzou os braços. Há movimentos que ainda estão escondidos. Há trabalhos que ainda não emergiram. Há respostas que ainda estão sendo formadas. Mas é exatamente nesse ponto que surge uma das tentações mais perigosas da caminhada espiritual, a tentação de desistir no meio do processo. Porque quando o coração espera por tempo demais, sem ver sinais claros, ele começa a se defender. Começa a pensar que talvez seja melhor não criar expectativa. Talvez seja melhor não orar com tanta esperança. Talvez seja melhor recuar emocionalmente para sofrer menos. E sem perceber, a alma começa a trocar perseverança por proteção, fé viva por sobrevivência, entrega por distanciamento. Talvez a esperança tenha começado a ficar mais contida porque o coração teme se frustrar outra vez. E isso é profundamente humano. Só que existe um risco espiritual delicado nisso. Às vezes, a alma não abandona a fé de forma explícita. É por isso que esta palavra precisa chegar com força ao seu coração. Não transforme o cansaço de hoje em decisão permanente. Não conclua no meio do processo aquilo que Deus ainda não concluiu. E aqui é necessário corrigir uma confusão muito comum da alma ferida. Não confunda o silêncio com a ausência. Quando Deus não responde da forma esperada, quando os sinais não aparecem, quando o cenário continua quieto por tempo demais, a alma começa a concluir que ele se afastou. E essa conclusão pesa ainda mais do que a própria espera,
porque não machuca apenas a emoção. Talvez tenha se perguntado em silêncio: se Deus está comigo, por que tudo parece tão quieto? Se Ele continua presente, por que eu não percebo o movimento? E essas perguntas não fazem de você alguém sem fé. Elas apenas mostram o quanto o silêncio mexe com as partes mais sensíveis do coração humano. O fato de o céu parecer quieto não significa que o céu esteja distante. Silêncio não é ausência. A presença de Deus nem sempre se manifesta como sensação intensa. Às vezes, ela se manifesta como sustento silencioso, e se o silêncio não é ausência, então existe algo acontecendo além do que os olhos conseguem captar. O céu continua trabalhando no invisível. Essa é uma das verdades mais difíceis de sustentar no sábado da alma. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não esteja fazendo. Só que há processos que o Senhor não começa diante dos olhos. Há respostas que não nascem na superfície. Há obras que amadurecem no secreto antes de aparecerem no visível. Talvez hoje essa seja a parte mais difícil da sua caminhada. Você olha para fora e não percebe mudança. Então a alma pergunta: será que alguma coisa está realmente acontecendo? Talvez um dia você olhe para este sábado interior e perceba que ele não foi um tempo vazio. Foi um tempo oculto. O céu pode estar operando sem se explicar. E isso exige da alma um tipo de confiança mais madura, mais silenciosa, mais profunda. Não a confiança baseada em sinais imediatos, mas a confiança que aprende a dizer: eu não vejo tudo, mas sei que Deus não parou. E é justamente por isso que a palavra mais importante deste sábado precisa ser dita de forma simples, direta e urgente. Não desista hoje. Precisa apenas de força para continuar mais um dia sem abandonar a presença de Deus. Porque a vontade de desistir quase nunca chega fazendo barulho. Ela vem como o pensamento de que talvez seja melhor parar de esperar tanto, parar de orar tanto, parar de acreditar com tanta entrega, para sofrer menos. E é aí que mora um perigo muito delicado. O coração começa a achar que desistir é descanso, quando na verdade, muitas vezes, é apenas dor tentando assumir o comando da direção interior da alma. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Não necessariamente revoltado ou sem fé, apenas cansado demais. E se esse é o seu caso, você precisa ouvir isso com profundidade. Não é porque você está cansado que precisa encerrar o processo hoje. O cansaço é real. O silêncio é real. Mas há dias em que a maior vitória espiritual não é sentir algo extraordinário, é simplesmente continuar. E essa permanência, por mais simples que pareça, é profundamente santa. Talvez você esteja esperando uma força grandiosa para continuar, quando Deus hoje quer lhe dar apenas a força suficiente para não parar, não entregar a esperança ao cansaço hoje. Há fases em que a graça de Deus vem exatamente assim, não como resposta total, mas como sustento suficiente para atravessar as próximas horas. E quando o coração consegue permanecer assim, mesmo sem respostas completas, uma verdade começa a amadurecer por dentro. A espera não será em vão. Uma das maiores dores do sábado da alma é a sensação de estar atravessando um tempo que parece não produzir nada. Então, nasce uma pergunta silenciosa e pesada. Será que toda essa espera está sendo em vão? Será que esse tempo de silêncio não está apenas consumindo forças sem gerar fruto algum? Mas o Sábado Santo ensina justamente esta verdade difícil e profunda.
Há tempos de Deus em que o sentido ainda não pode ser visto por completo. O fato de você ainda não enxergar o resultado não significa que o processo seja vazio. Existem travessias que parecem silenciosas por fora, mas estão carregando por dentro uma preparação que só fará sentido mais adiante. Talvez hoje você ainda não consiga ver claramente o que esta fase está produzindo em você. Pode ser que esteja preservando você de atalhos que pareceriam um alívio agora, mas trariam feridas maiores depois. O que hoje parece apenas demora pode estar carregando um tipo de cuidado que só será compreendido no futuro. Muitas vezes, o coração só reconhece o valor da espera quando já saiu dela. Só depois percebe que não foi tempo perdido. Só depois enxerga que, enquanto parecia que nada acontecia, Deus estava fazendo o mais importante no oculto. E talvez isso também aconteça com você. Talvez um dia você olhe para este sábado interior e perceba que ele não foi uma pausa inútil. Foi um lugar santo de sustentação invisível. A espera não será em vão, porque Deus não desperdiça processos entregues a Ele. Ele não ignora a lágrima perseverante. Não trata como nada a oração cansada. Não chama de vazio o dia em que você apenas conseguiu continuar. Aos olhos do céu, existe algo profundamente precioso em quem permanece no silêncio sem romper com a presença de Deus. Há uma dignidade espiritual grande em quem continua, ainda que devagar, ainda que ferido, ainda que sem entender. Talvez hoje a sua alma precise descansar nisso. Você não está esperando em vão, só porque ainda não entendeu tudo. Há tempos em que Deus não responde imediatamente porque está construindo algo mais profundo do que uma solução rápida. E quando Ele constrói em profundidade, o processo pode parecer lento aos olhos de quem sofre, mas nunca é inútil aos olhos daquele que conduz. O sábado não é o fim, o silêncio não é o fim, a espera também não é o fim. Eles fazem parte da travessia, mas não encerram a história. E é por isso que este dia, por mais difícil que seja, ainda pode ser atravessado com uma esperança reverente, pequena e firme. A espera não será em vão. O que hoje parece apenas silêncio ainda pode se revelar como cuidado, preparação e fidelidade de Deus em movimento. Se hoje você só consegue oferecer a Deus uma permanência cansada, ofereça a si mesmo. Se tudo o que você tem é uma fé ferida, ofereça a si mesmo. Se a sua oração hoje é apenas um sussurro dizendo, Senhor, eu ainda estou aqui, ofereça isso também. Porque o céu sabe reconhecer o valor de quem atravessa o sábado sem desistir. E no tempo certo, aquilo que agora parece oculto encontrará sua revelação.